Voltamos a apresentar Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde. E o Nossa Saúde continua falando sobre diabetes. É na entrevista de Ângela Marinho com a endocrinologista Cristina Fassania. Confira. A diabetes é uma doença muito frequente nos últimos tempos. Apesar dela se apresentar em qualquer momento da vida, ela é mais frequente nas pessoas da terceira idade. Nós vamos agora conversar com um especialista a respeito da frequência dessa doença na vida das pessoas, principalmente no século XXI. A nossa convidada é a doutora Cristina Fassania, médica endocrinologista, especialista em metabologia e diabetes. Doutora Cristina, existem mais pessoas diabéticas hoje do que no passado? Sim, diabetes a gente tem denominado a epidemia do século, né? Hoje, diabetes é considerada uma pandemia mundial. Há um aumento crescente da prevalência de diabetes no mundo e esse aumento tem se tornado assim, mais preocupante, principalmente nos países em desenvolvimento. As pessoas antigamente tinham um tipo de alimentação diferente e se movimentavam mais. Então, mesmo tendo a herança genética para a diabetes, não havia fatores ambientais que desencadeassem a doença. Então, hoje em dia, com a epidemia de obesidade, má alimentação, sedentarismo, que são fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes, o número de pessoas diabéticas tem ficado bem mais alto e as pessoas que têm tido diabetes bem mais cedo. Qual o risco que existe se a pessoa for portadora da diabetes e não descobrir e não se cuidar? Uma pessoa que tem diabetes e não se cuida, não faz o exame? Bom, diabetes é uma doença que tem complicações, né? E essas complicações são sérias, graves e podem levar a problemas como amputações, a cegueira, perda do rim, precisando de hemodiálise. Só para você ter uma ideia, o diabetes é a principal causa de cegueira adquirida, é a principal causa de ingresso nos programas de hemodiálise, é uma das principais causadoras de doença cardiovascular, doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo. Então, o diabetes é uma doença muito séria, é uma doença de saúde pública. Doutora, então existe uma relação também muito estreita com a hipertensão, que é uma doença muito séria dos nossos tempos. A diabetes e a hipertensão andam sempre juntas. Elas têm uma base fisiopatológica semelhante, que é a resistência à insulina. E junta diabetes, hipertensão, dislipidemia, alterações de ácido úrico e doença cardiovascular. Existem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é um diabetes que surge geralmente na idade mais precoce e hoje em dia cada vez está aparecendo mais cedo, é um diabetes que o paciente há uma destruição do pâncreas e o paciente é dependente de insulina. Nesse caso, a herança é ligada ao sistema HLA, não é uma herança genética. Existe associação familiar da doença, mas não é uma herança direta. Já o diabetes tipo 2, que esse sim é a nossa grande epidemia no mundo, relacionada à obesidade, à hipertensão, à dislipidemia, esse diabetes é uma herança que passa de mãe para filho, de pai para filho. Só para você ter uma ideia, filhos de pais diabéticos têm 70% de chance de desenvolver diabetes em algum momento da vida. Esses outros 30% que estão faltando vão ficar por fatores do meio ambiente. Obesidade, sedentarismo, tipo de alimentação, o estilo de vida que a pessoa levar. Né? Doutora Cristina, é possível uma pessoa ter diabetes e ter qualidade de vida, levar uma vida normal, se alimentar normalmente, até consumir bebida alcoólica? Olha, com certeza a vida de um diabetes bem tratado e bem compensado é uma vida normal, né? O diabetes, ele só tem perda da qualidade de vida se ele descompensa a glicemia, descompensa o metabolismo e aí vai ter todos os sintomas de perder peso, urinar demais, beber muita água ou ficar cansado e correr o risco de ter essas complicações que culminam com a cegueira, impotência, diálise, enfim. Porque as pessoas, quando passam dos 40, 50 anos, têm tanta dificuldade de emagrecer? Na verdade, isso é uma coisa evolutiva. A criança, ela está crescendo e se desenvolvendo, então essa atividade do corpo gasta muita energia. Então, quando se é mais jovem,
se precisa de mais calorias, porque se gasta, o corpo gasta mais. Com o processo de envelhecimento, o organismo da gente vai como se fosse se protegendo e tratando de economizar mais. Vamos dizer que a natureza compreende que a gente tem menos possibilidade de ir atrás de mais, né? Isso vamos relembrar nos tempos antigos, né? Então a gente passa, o corpo progressivamente vai precisando de mais. E aí junto disso a gente, hoje em dia, nos dias de hoje, a gente vai ficando mais sedentário, né? E aí vem mantendo a mesma entrada, diminuindo a saída, porque se fica mais sedentário, ainda diminuindo o gasto, porque o metabolismo baixa, a gente tende realmente a ganhar peso. A pessoa acaba engordando, né? Bem, doutora Cristina, nós estamos chegando ao final de nossa entrevista. As pessoas que estão nos assistindo, que estão nesses 30%, que ainda não sabem que podem ter diabetes, o que é que elas podem sentir que devem fazer com que elas procurem um médico para fazer uma investigação? É importante que toda pessoa que tenha familiares diabéticos, que seja acima de 40 anos, seja obeso ou com sobrepeso, principalmente aquele peso localizado mais na barriga, que a gente chama aquela gordura abdominal, né, a cinturinha larga, seja hipertenso, tenha alterações de colesterol, uma mulher que tem uma história, por exemplo, de um bebê que nasceu com mais de 4 quilos ou que teve diabetes na gravidez, sedentário, fumante, essas pessoas devem procurar o médico, o serviço de saúde, para fazer um rastreamento do diabetes, faz uma glicemia em jejum e a partir daí a gente vê, né, para fazer como se faz esse diagnóstico. O diagnóstico é feito com a glicemia a partir de 126. Abaixo de 100, a glicemia está normal. Entre 100 e 126 são aquelas pessoas que têm glicemia de jejum alterada, ou seja, são que têm tendência a ter a doença e tem que ser mais profundamente investigadas para a gente saber se elas já estão no estágio inicial ou se a gente pode ainda preveni-los. Doutora Cristina, foi divulgada uma pesquisa de que o povo brasileiro está comendo menos arroz e feijão, menos verduras do que deveria, menos frutas do que deveria e está consumindo muito mais açúcar. Isso agrava esse quadro que você mostrou para nós? Sem dúvida. Se a gente hoje é cada vez mais sedentário, se a gente hoje cada vez mais tem oferta de caloria em maior quantidade e pior qualidade, com menos fibra, com certeza a tendência vai ser que a nossa população fique cada vez mais obesa e o número de diabetes aumente cada vez mais. Nós tínhamos uma pesquisa de prevalência onde 7,5% da população brasileira era diabética, mas nos estudos mais recentes, por exemplo, um estudo que foi feito em Ribeirão Preto, já mostrou 12,5% de prevalência de diabetes na população. Então, isso realmente é uma prevalência assustadora, é um aumento assustador. Doutora Cristina, obrigada pela entrevista. Agora nós já sabemos dos riscos que nós podemos correr. Vamos diminuir o açúcar, fazer exercícios físicos e ter mais cuidado com a alimentação. E vamos voltar ao estúdio com o Paulo Sérgio. Obrigado, Ângela. E no próximo bloco nós vamos falar sobre qualidade de vida e mostrar uma atividade super interessante que garante qualidade de vida a muitas pessoas. Estão curiosos? Espera aí, depois do intervalo. Estamos apresentando Nossa Saúde. Apoio Cultural, Bioclínica e Instituto Olhar. Atenção e carinho com sua saúde.